Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Essence na TVC São Leopoldo, canal 6 da NET. Um programa para quem quer pensar e aprender sobre desenvolvimento profissional e pessoal. Eu sou a Tatiane Martins. E eu sou a Larissa Moraes. E nós vamos hoje trazer para vocês um tema muito interessante, alinhando então com o que a gente já conversou no programa anterior. E hoje nós vamos falar sobre desintoxicação. Isso aí, um tema bem interessante que vai ao encontro do que já tratamos, então, no programa passado. Para quem está nos acompanhando, vai fazer todo sentido também. Exatamente. Quando nós falamos ou quando nós pensamos em desintoxicação, vem a palavra intoxicação, como se nós tivéssemos nos intoxicado com alguma coisa. E o alimento é um dos primeiros a ser lembrados, né, Lari? É verdade. E nós queremos conversar sobre isso, tentar entender de que forma que nós podemos nos desintoxicar ou o que nos causa intoxicações. Sim. O alimento ele vem sempre em primeiro lugar quando a gente fala em intoxicação, como tu disse. Mas, na verdade, nós temos várias outras formas de nos intoxicarmos, né? A questão dos pensamentos, a questão da convivência. Então, quando a gente escolhe pessoas negativas ou pessoas que não nos fazem bem, os pensamentos que nós temos, aquelas conversas internas que, na verdade, o dia todo, né, a gente acaba tendo. Pode ser que sejam tóxicos, ao invés de nos ajudarem, acabam nos prejudicando. E é legal de pensar, né, Tati, que o alimento, quando a gente ingere demais, come demais, bebe demais, ele é um fim, né, como se fosse para suprir alguma necessidade, e daí acaba gerando, então, essa intoxicação. Exatamente. E nós percebemos muito isso, né, Lari? Nos ambientes que nós circulamos, com as pessoas com as quais nós convivemos. Sim, o estresse, ele é uma das maiores evidências hoje, na atualidade, de tanta intoxicação que nós temos. Sim. E o que será que em excesso está causando isso? Será que as pessoas estão se alimentando corretamente? Será que elas estão praticando exercício? Será que elas estão cuidando dos seus pensamentos? Será que elas estão convivendo com pessoas tóxicas também? Sim. Ou estão intoxicando o seu cérebro com os pensamentos, conforme tu falou? Então, verdade. abordar este assunto, falar sobre essa temática, eu acredito que ela é extremamente pertinente e muito interessante. E nós procuramos, então, abordar este assunto de uma forma muito leve, muito tranquila. Vamos estar com duas pessoas logo, maravilhosas bem nesse especiais. ramo, nesse segmento. E aí, Lari, eu fiquei aqui pensando, né, também em relação ao que me intoxica, né? Porque quem for olhar e pensar assim, nossa, um programa sobre desintoxicação alimentar. Olha as curvas da Tati, né? Imagina como vai ser. Sim. Então, eu realmente ontem, ao dar uma pesquisada e entender um pouco mais sobre esse tema tão interessante, eu me dei conta que sim, o alimento, muitas vezes, é uma forma de eu me compensar em relação ao desgaste, ao estresse que eu tive durante o dia. E eu acredito que se eu tiver cada vez mais consciência das escolhas, os alimentos que eu for ingerir, talvez, vai me ajudar muito mais do que deixar essas curvas mais arredondadas, né? Então... Com certeza. E é legal de pensar, né, Tati, nessa tua linha de raciocínio de entender o que acontece, que o autoconhecimento, ele faz parte desse processo de desintoxicação. Exato. Então, na hora que eu escolho um alimento, ou que eu escolho comer demais, na verdade, eu tenho que entender qual é o gatilho que está provocando esse comer demais, esse beber demais, ou, por exemplo, dormir pouco ou dormir demais. Então, sempre vai ter alguma coisa por trás dessa ação, né? E a gente acredita que é isso que a gente precisa descobrir antes de tentar tratar diretamente a alimentação ou o dormir demais, comer demais e por aí vai. Inclusive, os relacionamentos tóxicos, né? Exato. Eu estava pensando, nós estamos, então, hoje, queremos agradecer, nós estamos na Harmonia, produtos naturais, orgânicos e integrais. Fomos acolhidos aqui de uma forma muito bacana
pela nutricionista responsável, a Cirlete. E nós estamos, então, numa das casas mais pioneiras do nosso estado em termos de cuidados com a alimentação. E nessa mesma rua, que é a Rua Grande de São Leopoldo, nós encontramos demais restaurantes, bares. E me chama a atenção muito, Lari, quando eu passo por aqui à noite. Os bares, os restaurantes, sempre cheios, e as pessoas bebendo e comendo. E mais adiante, passando a Avenida João Correia, nós temos restaurantes maravilhosos ali. Aonde tu entra e tu só sai depois que a comida está quase saindo pela orelha. E aí, o que acontece? O quanto que nós não nos percebemos no momento que estamos comendo e comendo e comendo e comendo. Será que realmente nós precisamos de tudo isso? E essa mesma pessoa que estava nesse local à noite vai dormir, por exemplo, com o seu estômago mais cheio. Vai ter insônia, vai ter um desconforto, ou vai passar mal no dia seguinte. Também. Muitos, dependendo do cargo, até um atestado médico colocam, né? Sim, e daí culpam a comida. E culpam a comida, é isso aí. E daí vem a nossa questão, né? Como controlar isso de uma forma razoável para ter uma vida mais saudável e mais produtividade também no trabalho, que é o que nos interessa, né? Por fim, assim, conseguir produzir mais, conseguir ter um resultado melhor. E para falar disso, então, vêm as meninas para conversarem conosco, né? No segundo bloco, a Cirlete, que tu já mencionaste, que é a proprietária da casa, né? Então, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, nutrição funcional, esportiva e treinamento físico e responsável, então, pela empresa Harmonia. E, além dela, vem a Vanessa Santetti, que é especializada em Ayurveda pela Associação Brasileira de Ayurveda e realizou a formação dela avançada na Índia, que eu acho fantástico, uma escola, assim, sem igual. Ela foi na raiz, né? Ela foi na raiz para poder entender bem o que são essas práticas. E eu tenho certeza que elas, as duas, vão conseguir aqui conduzir essa conversa, esse bate-papo conosco aí com muita maestria. Vai ser uma riqueza e uma troca de aprendizado, de informação maravilhosa. Né? E agora, né, eu estava te escutando falar um pouquinho, Tati, sobre a questão da tua reflexão em relação à comida, né? E tomara que as gurias consigam nos ajudar também. Eu brinquei até agora na vinda para cá com a Cláudia, né, que me acompanha. Eu disse, Cláudia, eu sou bem influenciável, então quero escutar as gurias e já sair praticando. Já sair uma pessoa melhor daqui. E assim, a gente espera que quem está nos assistindo também possa aproveitar bastante este bate-papo e fazer com que realmente consiga mudar alguns hábitos e trazer mais saúde e qualidade de vida para suas vidas. É isso aí. Voltamos em seguida, no próximo bloco, então, com as nossas entrevistadas de hoje. E até logo. Chegando o inverno. E com frio, nada melhor do que um delicioso café e também aquele chocolate delicioso de Gramado. Então, venha para a Cafeteria Gramado, Rua 1º de Março, 631, no centro de São Leopoldo. Cafeteria Gramado, um pedacinho da serra, em São Leopoldo. Voltamos, programa Essence, TVC São Leopoldo, canal 6 da NET. E agora, então, o nosso virou um quarteto, né? Aumentamos aqui com a presença das meninas, a Cirlete e a Vanessa. Eu quero lhe desejar boas-vindas. É isso aí, para falar então sobre o tema que a gente tratou no primeiro bloco, que é a questão da saúde alimentar, a desintoxicação, como que a gente se intoxica e como se desintoxica, né? O porquê que a gente acaba se intoxicando. Nós temos então a Vanessa Santetti e a nutricionista Cirlete Abreu. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Bom dia. E para começar então este bate-papo,
nós queremos perguntar para vocês duas, né, para ambas, como é que vocês praticam ou de que forma na vida cotidiana vocês cuidam da saúde de vocês ou vocês cuidam para não se intoxicar? Ó! Vou começar. Eu acho que desde que a Ayurveda entrou na minha vida, a prevenção é o principal. Né? Entender um pouco do que desintoxica e como a gente se intoxica. Então, prevenindo a intoxicação, entendendo um pouquinho dos alimentos e de tudo aquilo que nos intoxica, que não é só os alimentos. Exato. Né? Então, a prevenção é o melhor, eu acho. Muito bem. Bom, a nutrição, ela faz parte há muito tempo da minha vida. Eu sou uma pessoa 100% apaixonada pelo que eu faço e convencida, né, de que o que nós comemos tem reflexo em todo o nosso organismo, porque a nutrição, ela é a base de todas as células do nosso organismo. Então, o que nós comemos é que vai construir as nossas células, e as nossas células é que vai construir o nosso corpo, nossas enzimas, nossos hormônios, nossos neurotransmissores, que vão fazer toda essa relação de desintoxicação mental. Então, sem a nutrição na vida da pessoa bem feita, há uma possibilidade muito maior de aumentar patologias, depressões, enfim. Nós vamos ter mais dificuldade para enfrentar a vida do nosso dia a dia, né? E com essa dificuldade, acredito eu, né, Cirlete, Vanessa e Lari, abre-se um portal para nos intoxicarmos com outras coisas. Né? Então, pensando nessa linha, eu gostaria muito de saber da Vanessa, e principalmente, né, Vanessa, que tu explicasse para os nossos espectadores de que forma que a medicina ayurvédica, ela funciona, o que ela é. Nós gostaríamos que tu explicássemos assim de uma forma muito fácil de compreender, mas que tu nos contasse o que é essa medicina. Então, o Ayurveda é a medicina tradicional da Índia, né? É um sistema de saúde indiano, assim. Então, ela foi escrita há mais de 5.000 anos. É uma medicina imutável. Então, até hoje, a gente estuda e pratica aquilo que foram escritos, né, pelos sábios há mais de 5.000 anos. Então, ela está dentro da alimentação, ela trabalha a alimentação, mas ela trabalha o ser como integral, assim, na verdade, né? O teu comportamento, a tua rotina te leva a intoxicar, desintoxicar. A medicina Ayurveda trabalha com os 5 elementos. Então, e dentro dos 5 elementos, a junção dele formam os biotipos, que hoje a gente escuta mais do Ayurveda, que é o Vata, o Pitta e o Kapha. Então, talvez vocês já tenham escutado os biotipos, né? E as pessoas buscam a terapia Ayurveda para entender o que eu sou. Na verdade, como a gente nasceu, qual é a minha essência. Os 5 elementos, o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, né? A junção deles formam esses biotipos. Então, se eu sou mais vata, se eu tenho uma essência mais vata, é porque eu sou o éter e o ar. Eu tenho mais éter e ar dentro do meu corpo, ou eu tenho mais fogo e água, ou eu tenho mais terra e água. Daí vem os biotipos, né? Então, assim, os alimentos, a gente também tem os seus elementos. Então, é uma medicina dos contrários. Então, a gente usa um alimento que vai equilibrar essa minha essência. Né? Não só o alimento, como a rotina diária também, os horários, todos os horários do dia, as plantas, né? Como fitoterapia também, as ervas, chás, ervas como fitoterápicos. O comportamento na vida, porque para o Ayurveda, tudo que a gente digere é que torna tóxico ou não. Se eu não digerir, é tóxico, é toxina. Se eu digerir, é bom. Então, o fogo digestivo é o principal caminho para equilibrar a pessoa dentro da medicina ayurvédica. Tu tem ou não tem fogo digestivo? A tua essência pode ter menos do que a essência do outro, mas a gente tem que equilibrar esse fogo da tua essência para tu digerir tudo. O alimento, né, ser digerido, a toxina emocional, que é muito forte também, né? Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu penso e que eu vou ingerir vai tornar tóxico ou não.
E vai trazer um pensamento. resultado para o ser integral, digamos integral, assim. Para todo o teu metabolismo. A força está muito dentro do metabolismo, né? Das enzimas, do teu... A gente já fala acne, eu ia falar... o fogo digestivo, né? Então, a gente tem que ter uma boa estrutura metabólica para digerir tudo na vida. Tudo. Pensamentos, Pensamentos, situações. Tudo. Então, quando eu faço uma consulta, né, quando a pessoa vai buscar uma consulta ayurvédica, é uma leitura de tudo. Ela sai de lá com um programa de rotina diária, desde o horário que ela acorda, ao que ela deve se alimentar. São sugestões, a gente não entra no campo da nutrição, porque a gente não pode dar dieta, né? Essa é a parte do nutricionista. Sim. Mas a gente coloca, assim, esse elemento, ele aumenta fogo, ele abaixa fogo pelos 6 sabores. Ele é amargo, ele é doce, ele é salgado, ele é picante. Então, o que ele traz para mim? Como ele funciona no meu fogo? Entendi. Se o meu fogo é alto... Se eu tenho um fogo alto, ou seja, queimo todos os meus alimentos e não absorvo bem nutrientes, queimo nutrientes por ser alto, e aí vem a azia e outros desequilíbrios, né? Eu tenho que colocar alimentos mais frios, mais amargos. Certo, então, é assim, são sugestões de alimentação. A gente não chega a dar cardápio, porque não é o papel, não é o nosso papel, mas sim sugestão de alimento que vá te equilibrar mais, e fitoterápicos, e chás, e ervas, né? O medicamento e que, por sinal, neste espaço aqui, temos bastante. É verdade. E pegando um pouco disso que tu falou, vou fazer uma pergunta, na verdade, para a Cirlete, em relação, a Cirlete comentou antes também, né, que a alimentação, ela acaba nutrindo o ser, né? Nutrindo o corpo, as células e por aí vai. Essa nutrição, né, Cirlete, do corpo, ela também interfere, a teu ver, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir? Que reflexo tem essa nutrição do corpo no nosso dia a dia? Hoje nós convivemos com algo que já é inerente a todos, que é o estresse, né? Nós vivemos no mundo estressado. Aliás, nós estamos estressados cronicamente. E esse estresse no nosso dia a dia, ele interfere no funcionamento de todo o nosso organismo, porque ele está liberando o cortisol e a adrenalina. E o cortisol e a adrenalina são hormônios que, desde a época dos nossos antepassados, eles são considerados hormônios de luta ou de fuga. Então, quando nós liberamos cortisol e adrenalina, nós temos que correr ou lutar, que era como os nossos antepassados faziam. Só que hoje, como nós vivemos com esse estresse e a gente passa o tempo todo sentado, nós temos que engolir esse estresse. Nós temos que conviver com isso. E no momento que tu libera esses hormônios, nós liberamos o que na corrente sanguínea? Nós vamos liberar a glicose, que é para dar a energia para correr ou para lutar. Então, como nós estamos liberando essa glicose na nossa corrente sanguínea, nós temos que liberar quem? A insulina. E a insulina é um hormônio que ele carrega toda essa glicose para dentro da célula, baixa a nossa glicose e a gente vai precisar o quê? Comer. Então, nós vamos estar eternamente com vontade de comer em função de toda essa cascata de liberação desses hormônios. E uma doença que está muito hoje em dia, a diabetes, a resistência periférica à insulina, pode estar totalmente relacionada com o nosso cortisol elevado e com a nossa adrenalina. Então, com certeza, sim, existe uma relação 100% do que a gente come, com os nossos pensamentos, em função dessa dança hormonal, dessa orquestra mal tocada no nosso organismo, que vai decorrer de todos esses estresses e que pode trazer várias patologias. Sabe que agora, te ouvindo, Cirlete, e ouvindo a Vanessa, eu fiquei pensando como os profissionais eles se complementam, porque nós estamos falando de emoções, e quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de uma terapia, de um acompanhamento psicológico, até mesmo de um autoconhecimento, que práticas que eu estou fazendo para poder me conhecer melhor e controlar essas emoções. Eu estava fazendo uma pesquisa esse final de semana, e eu conheci o Dr. Jung Witzig. Ele fala que cada pensamento gera emoções, essas emoções elas descarregam em nosso
corpo, produção de neurotransmissores, e agora tu falaste da adrenalina e do cortisol. No livro ele fala das condutas S geram atitudes A e as condutas D geram atitudes R. E eu achei isso muito interessante porque realmente vai impactar na nossa produtividade, vai impactar na forma que nós estamos nos posicionando diante da vida. E se nós entendermos que o alimento que nós colocamos na nossa boca, que vai para o nosso intestino, vai nos ajudar também. Olha que bacana. E agora, ouvindo a Cirlete falar, assim, faz todo sentido. E nós queremos saber que tipos de alimentos são esses. E o problema é que a gente tem hoje que existe uma fábrica, uma indústria vendendo a doença. E, por um outro lado, nós temos as farmácias vendendo a saúde. A solução, né? A solução. Então, a gente não está conseguindo sair, né, desse canal da doença, né, comendo mal e buscando a solução para os problemas na farmácia. Sim. E a gente não está assumindo a responsabilidade pela nossa alimentação. É muito mais fácil comer um alimento pronto e tomar um remédio. E é mais fácil. E antes a gente conversava um pouquinho sobre a questão do cozinhar, né? A gente perdeu o hábito de cozinhar, a rotina ela não nos permite, né? Eu tenho um bebê e eu me forço a cozinhar e fazer uma comida um pouco mais saudável em função dele também. E acho que isso faz toda a diferença, né, Cirlete e Vanessa, em relação à vida que a gente leva, né? Ela é muito diferente de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, onde tu tinha um pouquinho mais de tempo. Sim. E eu acho que a questão de se organizar, de aprender a cozinhar ou reaprender também ajuda, né? Existe uma confusão muito grande hoje em dia. O que é alimentar-se bem? Né? Será que comer diet e light, tirar o glúten, tirar a lactose, ou fazer jejum, as pessoas não sabem mais como se alimentar. Então, existe uma dúvida tão grande que quanto mais esclarecimentos a gente tem, quanto mais se fala nisso, quanto mais orientações a gente tem, não é interessante que as pessoas tenham essa consciência. Então, nós estamos perdidos, sem saber. Tu vai no supermercado, né, e tu vai comprar um produto, tem 20, 30 opções, tu não tem mais nem consciência do que é bom levar para casa. E tu está comprando um produto, achando que é ótimo, comprando e pagando caro, e, na verdade, ele está levando uma doença para casa. Né? Por isso que a Tati falou do autoconhecimento é muito importante nesse momento, assim, né? Porque o que é bom para mim, né? O que é bom para mim, porque as pessoas chegam achando que são muito saudáveis às vezes. Né, do café da manhã até a janta, não, eu preparei porque vi essa dieta na internet, porque faz bem, sim, aquela vem com a certeza, né? Sim, não, esse iogurte é o melhor, ele faz bem, essa margarina faz bem para o coração, não sei, assim, algumas coisas que vem, que está pronto, né? Que foi o que a propaganda falou, ou a embalagem. Sim. Aproveitando, então, já que nós estamos falando de alimentos, eu vou primeiro perguntar para a Vanessa e depois daí a Cirlete, se quiser complementar. Quais são hoje os alimentos que, na medicina ayurvédica, então, são mais indicados para uma saúde mais equilibrada? Ok, eu sei que tu falaste sobre os biotipos, né? Sobre a questão se a pessoa está precisando mais de terra, fogo, ar, enfim. Mas pensando de um modo geral, assim, pelo nosso contexto de pessoas que estão, na maioria das vezes, estressadas, que estão dormindo pouco, ou que baixam a produtividade, se dispersam facilmente. O que nós temos encontrado de profissionais dispersos, com falta de foco, que começa algo e não termina. Existe, de repente, algo que tu poderia compartilhar conosco de algum alimento ou de alguma prática da ayurvédica para esse assunto? Então, assim, tem uma dieta, não se chama nem dieta, né? Mas uma organização de alimentação direta para cada um seria mesmo assim muito individual, né? Mas eu acho que a comida é o que falta. Comida mesmo, comida de verdade, cozinhar em casa, né? É fazer o arroz, é fazer o legume, é tu produzir a tua comida, é tu buscar uma comida de uma qualidade melhor
E alimentos que para o Ayurveda se chamam de alimentos tamásicos, aqueles que embotam mesmo a pessoa, né? Porque o alimento também traz uma energia e a gente também estuda a energia de cada alimento. Tem alimentos que te levam a ter um pensamento mais tranquilo, uma mente mais tranquila, que a gente chama de alimentos sáttvicos, e tem os alimentos que te dão ação, né, que te fazem agir, são os rajásicos, e os alimentos tamásicos, que eu preciso talvez o leite, que para algumas pessoas faz bem, e tal, o queijo, o leite, que são alimentos tamásicos, ou seja, eles são pesados, sim, mas que para algumas pessoas eles são muito bons, porque é o que a pessoa precisa, né, claro. nutrir. Então, eu acho que a busca de menos industrializados, menos açúcares, que acidifica muito o organismo, e que acontece, a Cilei estava falando, né? O que traz, então, assim, um alimento de melhor qualidade e um alimento de verdade. Quanto mais natural, quanto mais tu souber de onde veio, que tu possa produzir na tua casa, né? Cozinhar, ou porque tu está usando um bom óleo, porque tu está usando o sal. A gente usa muito as masalas, são os condimentos. Sim. Né? Assim, as especiarias se usa demais na culinária ayurvédica e indiana também, mas na Ayurveda se usa muito. Então, os temperos, colocar os temperos e largar esse tempero pronto. Legal. Então, seria, eu acho que voltar como faziam as nossas avós. Lá atrás, né? Comida de verdade. Acho que agora a gente entrou na parte das dicas, que é super bacana, e a gente vai deixar um pouquinho, ou bastante, né, Grace? Porque tem muita coisa para conversar para o próximo bloco. Então, nós vamos para o intervalo comercial e logo voltamos. A AGR Crédito Empréstimo Consignado veio para o mercado para operar com honestidade e transparência, prestando o melhor atendimento a nossos clientes, oferecendo uma linha de crédito facilitado para aposentados e pensionistas, servidores estaduais e federais, com os juros mais baratos do mercado, sem consulta ao SPC e Serasa. Atendemos também a domicílio. A AGR Cred ajuda a realizar seus sonhos, pois tem o crédito certo no momento certo. Olá, voltamos então. Estávamos com as dicas da Vanessa, mas agora eu vou fazer uma pergunta para a Cirlete. Cirlete, se fala muito que o intestino é o nosso segundo cérebro. E a gente ficou muito curiosa, né, com essa questão. Então, tu como especialista, né, uma pessoa que tem bastante conhecimento na área, vou te pedir para explicar um pouquinho sobre isso. Microfone. O nosso intestino ele esteve há muito tempo deixado em segundo plano, né? Então era feio, não podia se falar, né? As crianças não poderiam ir no banheiro e conversar sobre isso, mas a gente sabe que de quando nascemos, todas esses subprodutos, essas fezes, são o que nos dá de maior condições de ver como que está a nossa saúde. E por que ele é considerado o segundo cérebro? Porque ele tem autonomia total, ele é comandado pelo sistema nervoso entérico e ele tem condições de sobreviver totalmente sem o nosso cérebro. Ele é totalmente autônomo. Então, e dentro dele, 70% de toda a nossa imunidade ele é no intestino. Então, ele tem um poder muito grande na imunidade e, pasmem, para quem não sabe, 80% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar e da felicidade, ele é feito no nosso cérebro, no nosso segundo cérebro, ele é produzido no intestino. Só que, se ele não estiver bem cuidado, se ele não estiver funcionando, se ele não estiver bem nutrido, bem alimentado, com bastante água, inclusive, nós precisamos de 35 ml de água por quilo de peso. E essa água, ela não é suco, ela não é café, ela não é refrigerante, é água. Então, dentro de nós mesmos aqui, a gente poderia perguntar quanto de água a gente toma
né, diariamente, Sim. é muito pouco. Nós tomamos chimarrão, nós tomamos café, chá, mais água a gente não toma. Então, ele sofre todas essas consequências, né? Então, a nossa digestão, ela se inicia na boca e ela termina no nosso intestino. Então, para esse processo todo funcionar, ele é totalmente dependente de uma série de nutrientes, de 44 nutrientes, inclusive, que se nós não incluirmos na nossa alimentação, nós não vamos ter essa nutrição adequada. E nós estávamos falando antes, né, qual é a melhor dica? É desembalar menos e descascar mais os nossos alimentos. Olha só! Né? Então, se nós tivermos essa filosofia, a gente não vai errar, a gente não vai estar... Eu acho interessante porque as pessoas me dizem assim, tu poderia ensinar a ler rótulos, né? Hoje se fala tanto em ler rótulos. Sim. E eu digo assim, desaprendam a ler rótulos, não percam tempo aprendendo a ler rótulos, tirem os rótulos da vida de vocês, porque uma batata doce não tem rótulo, uma banana não tem rótulo, uma maçã não tem rótulo. Sim. É o alimento puro e integral. Então, não precisamos desses produtos industrializados. Sim. Mas o nosso intestino, ele é fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso bem viver. E nós temos que dar uma atenção muito especial para ele. Que interessante. E a intoxicação, Vanessa, pode ser absorvida por outros meios que não sejam a alimentação. Nós já falamos sobre isso. E de que forma que a medicina ayurvédica, ela pode nos ajudar a trabalhar isso, a conduzir melhor? Nós estávamos pesquisando sobre a yoga, né? Eu não sei se entra nessa linha ou não, mas de que forma? Sim, a yoga seria uma co-irmã do Ayurveda, né? Elas foram escritos nos mesmos clássicos, assim, a yoga dentro de uma parte mais mental e físico-corporal e a Ayurveda dentro da parte física metabólica, assim, né? Mas tá dentro, faz parte também passar dentro da rotina aquilo, tu passar para o teu paciente, né? Que rotina, o que fazer, porque a gente está muito estressado, não tem como não, né? Não tem como não dentro de uma cidade. Então, a meditação faz parte, mas o que é meditação, né? Porque às vezes fazer uma caminhada na natureza, cantando uma música, é uma meditação. Eu peço isso, canta uma música, não precisa ser um mantra. Pode ser uma música que tu goste, mas que fique sempre para tu não pensar em outras coisas. Que legal. Eu achei bem legal essa observação, eu te interromper um pouquinho, porque as pessoas, no outro programa eu comentei que em 2016, 2015, eu acabei abrindo um grupo de meditação. E as pessoas têm dificuldade de meditar, mas porque se prendem muito ao que tu acabaste de falar, né? Que tem que ter um mantra, ou que tem que esvaziar totalmente a mente, o pensamento, não pensar em nada. Então, eu achei super legal a questão da caminhada. Acho que é uma dica importante de como meditar, não necessariamente... Não pensar em nada é muito difícil. É muito difícil. Então, não consigo meditar. Mas que meditação tu está fazendo, né? Existem muitas técnicas de meditação, mas eu também posso fazer o que fica mais perto de mim, né? E pode ser dançando, pode ser cantando, pode ser só não pensar nos meus problemas, não resolver, dar 10 minutos por dia para não resolver problemas. Sim. E tem vários estudos que mostram que uma das técnicas para baixar o cortisol, que inclusive é para evitar aumento da glicemia, é olhar para o céu. Olha, que bacana. Tu acordar de manhã e ficar olhando para o céu, não dá uma olhada para o céu, porque hoje nós não olhamos mais para o céu, e durante o dia também. Isso baixa comprovadamente o cortisol. Então, complemento o que tu estava falando. A gente também fala, fica olhando para o céu, olhando para o sol durante... Que bacana. Eu estava escutando a Cirlete e eu entrei em transe, Cirlete. Porque o que tu estavas abordando agora há pouco vai muito ao encontro da falta de autoconhecimento. A gente não... Eu vou falar por mim, né? Mas eu posso também falar por pessoas que passam
pelos meus atendimentos ou pelo meu trabalho, nós não nos sentimos mais tanto, né? Nós não olhamos para o nosso corpo, nós não valorizamos os nossos órgãos. Olha a importância que é olhar para o nosso intestino com amor, com carinho. E muitas vezes, é que nem eu estava falando no primeiro bloco, a gente vai para um restaurante, encontro de amigos ou de família, e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, e não está observando que já saciou. E daqui a pouco, aquela gordura que no início estava saudável, ali estava tranquila, vai dizer, né, uma carne, que eu não sou vegana, não sou vegetariana, mas uma carnezinha, né, com aquela picanha, a famosa picanha que o gaúcho gosta, comer uma servida, não, mas daí enquanto ficam servindo, vão comendo, já não estão mais nem se observando. E o quanto que isso é importante, né, Cirlete? Falta muito, assim, nós temos 3 macronutrientes, né, que regem a nossa vida, que são a proteína, carboidrato e lipídios, que são os únicos macronutrientes que dão calorias para o nosso organismo. Vitaminas e minerais, não. E o que acontece? Que hoje existe um desequilíbrio muito grande entre esses 3. Dentro desses 3, o que dá saciedade é a proteína. E nós estamos comendo pouca proteína. Por quê? É difícil eu conseguir e ela é mais cara. Então, nós passamos o dia inteiro comendo lanches à base de quê? De carboidrato. E o carboidrato, o que ele vai mexer com a insulina? E a insulina é um hormônio de construção anabólico. Ele vai sempre construir mais gorduras, e cada vez que tu tiver insulina na corrente sanguínea, o teu corpo não pode queimar gorduras. Então, por exemplo, uma pessoa que vai dar uma caminhada, vai para a academia, antes de ir na academia correndo, come uma banana para não ir de estômago vazio, ele vai estar liberando a insulina. Essa insulina vai formar a glicose, vai liberar a insulina, e a insulina não vai deixar queimar a gordura, e, ao contrário, ela é formadora de gordura. Então, nós temos que fazer um equilíbrio entre esses 3 macronutrientes, aumentar um pouquinho mais a proteína, aumentar um pouquinho mais as gorduras boas e redução de carboidratos. E, quando comê-los um bom carboidrato também. O excesso sempre vai ser um problema, né, Cirlete? Independente se é dos macronutrientes, enfim. Tu tem dicas de alimentos que desintoxicam? Que, assim, porque sempre vai ter alguma coisa que é geral, né? Que nem a Vanessa estava falando dos biotipos, é por uma análise bem específica. Quando alguém vai consultar contigo, enquanto nutricionista, tu vai fazer uma análise individual. Mas existem alimentos que servem para todo mundo, para desintoxicar, enfim. Bom, para mim, essa detoxificação ou desintoxicação. Detox é uma abreviação. E o que acontece? Nós deveríamos estar cronicamente em detox. Por quê? Nós recebemos alimentos, produtos externos, e produzimos também muita toxina. Nós estamos o dia inteiro detoxificando o nosso corpo. Então, não é correto dizer, eu vou fazer uma dieta de detoxificação, na minha imagem. Por quê? Isso me dá margem para dizer assim, eu posso comer errado final de semana, porque na segunda-feira eu vou fazer um detox. Então, segunda-feira eu vou tomar um suco verde, vou tomar uma água com limão e não vou comer glúten. Isso me tira a responsabilidade e a culpa. Isso é um detox psicológico, na verdade. Né? Porque nós deveríamos cuidar do nosso corpo, não de 2 em 2 meses ou de 6 em 6 meses, mas diariamente. Então, um suco verde não é detox. Né? Uma água com limão não é detox. O que é detox? É tu te alimentar bem corretamente e fazer com que teu intestino consiga eliminar isso diariamente. Não é uma vez por semana, não é 2 vezes por semana que ele vai ter que funcionar. Ele vai ter que funcionar bem todas as vezes. Então, não é de 6 em 6 meses. Existem, sim, alimentos que eles ajudam na nossa desintoxicação, mas que devem ser ingeridos diariamente. O primeiro deles são os verdes. Né? Então, tem muita gente que não gosta de comer verdes. Outras coisas que a gente pode estar incluindo, que é ótimo, o gengibre, que é a cúrcuma,
o alecrim como ervas também, as frutas. Isso não é detox, isso é uma alimentação do dia a dia que todas as pessoas deveriam ter. Sim. Por exemplo, também temos as proteínas. Se nós não tivermos proteínas na nossa alimentação, nós não retiramos os poluentes do nosso organismo. São os aminoácidos que carregam esses poluentes. Então, uma dieta sem proteína, à base de carboidrato, nós vamos estar mais intoxicados. Uma alimentação com muito plástico, com muito metal pesado, mas isso como é que a gente vai saber? Só através de duas formas. Uma são os exames bioquímicos e outra são os sinais e sintomas. Nós não temos como olhar para uma pessoa, olhar para nós mesmos e dizer assim, eu estou intoxicado, ou tu está intoxicada. Nós não temos uma bola de cristal para saber isso. E tem algum sintoma, para encerrar esse bloco, que a gente passa muito rápido, algum sintoma que tu possa dizer assim, que é sinal de intoxicação, para a gente fechar agora? Uma das formas da gente olhar é a cor da urina. Né? Se nós não estamos tomando uma quantidade ideal de água, a nossa urina ela vai ficar mais concentrada, ela vai ficar mais amarelada, né? E nas próprias reações do nosso organismo, muito desânimo, falta de energia, isso pode ser uma forma de intoxicação, o intestino não estar funcionando bem também. E outra coisa que intoxica muito o nosso organismo é o emagrecimento. Então, pessoas que estão sempre com o processo de emagrecimento, porque as toxinas elas são lipossolúveis, elas estão incorporadas na nossa gordura. No momento que nós começamos a emagrecer, essas toxinas começam a ser liberadas para o sangue. Então, nesses casos pontuais, é interessante um acompanhamento e um detox mais específico. Entendi. Senão, é detox diário. Entendi. Muito bacana. Tá muito boa essa conversa, né? Mas vamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos logo, logo. Preocupado com a segurança do seu patrimônio? Sabia que 90% dos ladrões desistem de locais com alarme monitorado? Então, passou da hora de contratar um. Contratando o alarme monitorado, são instalados sensores de presença no local que, quando detectam movimentos suspeitos, disparam um alerta para a nossa central 24 horas, que imediatamente aciona a equipe de pronto atendimento e a polícia para irem até o local. Além disso, através do nosso aplicativo, é possível acompanhar todas as atividades do alarme e ainda armá-lo e desarmá-lo de onde estiver. Com o alarme monitorado da Volpato, seu patrimônio fica protegido e você pode ter uma vida mais tranquila. Agende uma visita com um de nossos consultores. Acesse nosso site ou ligue 3342-5551. Vamos continuar, então, conversando sobre desintoxicação. No bloco anterior, nós estávamos conversando com a Cirlete e ela estava nos contando, então, e nos dando uma dica muito importante de que a desintoxicação ou o cuidado com o nosso corpo, ele não deve ser apenas esporádico ou quando eu necessito. Vem o verão, né? A mulherada já quer ficar com o corpo bonito, daí começa a fazer várias práticas aí que, de certa forma, fere o corpo, porque ela é pontual. Então, Cirlete, pensando, quando alguém te procura em consultório, né, com essa proposta, então, de cuidar da alimentação, como é que ela sai de lá? Que tipo de dieta que tu orienta? Qual é o passo a passo, assim, se tu puderes compartilhar conosco? Eu vejo cada pessoa individualmente, né? Então, não existe uma dieta para todos, existe uma individualidade bioquímica de cada pessoa que deve ser respeitada e respeitado também os hábitos de cada um, né? Então, uma das coisas que eu faço sempre é pedir exames de metais tóxicos, porque os metais tóxicos também são um tipo de intoxicação muito grande e existem técnicas para se retirar esses metais tóxicos do organismo também, né? Então, são coisas pontuais, como eu tinha falado. Tem toda a avaliação de bioimpedância também que nós fizemos,
Mas na consulta ela é toda elaborada, esse plano alimentar, e eu sempre faço junto com a pessoa. Eu não gosto de fazer um plano alimentar sozinha, porque não vai comprometer essa pessoa de cumprir aquilo. Então, nós construímos juntos, nós vamos discutindo, porque quando a pessoa entende o porquê que ela tem que comer determinado tipo de alimento ou tirar o outro, ela vai fazer, ela vai lembrar. Você diz, tira isso. Mas por quê? Não, então, eu explico o porquê, como que ela deve fazer, quais os alimentos mais importantes, né? E lembrando que a nossa desintoxicação, aonde que ocorre isso, né? Para a gente situar. Então, 60% dessa nossa detoxificação diária, ela é feita pelo fígado. Por isso que a gente diz, eu estou com uma intoxicação hepática, eu preciso tomar um remedinho para o fígado. 60% acontece no nosso fígado, 30% é a nível intestinal e 10% em todas as células. Então, assim, 100% das nossas células estão num processo de detox diariamente. Tá? Então, tudo isso é considerado num plano alimentar. Que bacana. Bacana, é bem completo, né? E aí uma pergunta que complementa ou não, né, a da Tati, acredito que sim, além da indicação da dieta personalizada, que a pessoa... Eu achei legal que tu faz junto, né, com o teu paciente, então acaba induzindo ou, como tu disse, comprometendo ele também até a cozinhar, que era o que a gente estava falando lá atrás, né? Além da alimentação, tu tens alguma indicação também de exercícios, de outras práticas, ou tu acaba ficando com a alimentação? Eu ainda trabalho bastante com o emagrecimento, né? Então, assim, como eu tenho a pós em esportiva, me facilita bastante esse entendimento, porque hoje as pessoas querem fazer ou pilates, que é mais fácil, não falando mal do pilates, mas para o processo de emagrecimento, o que mais me ajuda é a musculação. Porque no momento que tu aumenta a quantidade de músculos, tu está aumentando a tua taxa de metabolismo basal. Então, nós estamos parados aqui. Quem está gastando mais energia é quem tem mais músculos. Então, são duas coisas que devem ser analisadas. É o exercício aeróbio, mas sempre junto com o exercício de força, o exercício muscular. Porque, senão... O exercício aeróbio, tu vai lá, tu faz meia hora, tu gasta meia hora e pronto. A musculação, tu continua 24 horas depois com o teu metabolismo acelerado. Que legal. Né? Então, são as duas coisas que eu sempre recomendo bastante. E, para mim, para o emagrecimento, voltando aqui um pouquinho para o lado do emagrecimento, ele é um tripé. Se um desses não funcionar, nós vamos ter dificuldade, que é a alimentação adequada, que é uma atividade física e o sono. Se nós não dormirmos adequadamente, nós não vamos produzir diariamente os neurotransmissores e isso vai estimular a compulsão, principalmente pelos doces. Então, são três coisas que elas têm que andar juntas no emagrecimento também. Nossa, bem muito legal. Muito legal. Ouvindo a Cirlete, eu me lembrei da minha primeira experiência com o Reiki. E eu sei que a Vanessa trabalha com o Reiki também, principalmente para que a gente possa se desligar um pouco mais, acalmar a mente. E eu também olhei, Vanessa, e me corrige se eu estiver errada, e até pode compartilhar aí com quem está nos assistindo. Além da medicina ayurvédica, que trabalha com a questão da alimentação, vocês também têm outras práticas, né? A massagem... Sim, a parte de terapias do Ayurveda, poderia, isso, né? Fala a gente entra daí nas massagens, são as mais conhecidas aqui, né? Principalmente a massagem com óleo, que o Ayurveda trabalha muito o óleo na pele. Isso tudo faz parte da nutrição do Ayurveda, porque também tem a parte de desintoxicação através das terapias, né? Então, seriam as massagens com pós, massagens a seco. A gente faz massagem com as ervas que a gente falou, para ingerir, né? As especiarias quentes, né? Que trazem calor para o nosso corpo. Também existem técnicas de passar na pele. Tudo que a gente passa na pele, a gente absorve. Né? Então, ali também me ajuda ou me intoxica.
né? E entra na corrente sanguínea. Então, acelera o metabolismo através da massagem e faz uma alimentação junto. Então, é um tratamento todo junto, né? A gente pode ter também, quando a gente fala do sono, né? O sono é muito importante. Aí tem técnicas de terapias, né? Para trabalhar o sistema nervoso central. Então, várias técnicas para o mental, várias técnicas corporal, várias técnicas específicas para dor. Então, tem as terapias também. São muitas terapias, né? Que complementa. E complementa. E aqui, no Ocidente, a gente, como terapeuta, eu sou uma terapeuta holística também. Antes do Ayurveda, eu trabalhava com a terapia holística. Então, eu coloco muito, e cada terapeuta Ayurveda tem o seu trabalho, mas também posso colocar o Reiki como uma opção de terapia. O que eu preciso é que esse paciente esteja... trabalhar toda a parte de rotina, né? Que ele se alimente bem, que ele desperte bem, que ele durma bem, para que as excreções também sejam... O exame físico do Ayurveda é a parte unhas, os cor dos olhos, né? Cabelo e fungo. Assim a gente vê a toxina, que ela estava falando também, né? Pelo Então, biomédio, onde a gente enxerga a bioquímico. toxina, sim, o cansaço, né? A vitalidade, a energia mesmo, e como estão as tuas unhas, como está o cabelo, como é que está a tua pele, isso que é visto a parte de exame físico. Por que nós até pensamos em trazer vocês duas juntas para que essa conversa, esse bate-papo tivesse essa riqueza? Porque, Cirlete, eu vou poder falar com bastante propriedade por mim, tá? Não é tão simples emagrecer. E tu deves ter casos e casos no teu consultório, porque precisa ter uma consciência, tem que ter uma vontade, um querer, e aí tem os aspectos também da saúde do corpo, né, quando ele começa a reagir. Então, ter realmente um hábito saudável, cuidar do corpo, observar-se, de novo, passa por esse autoconhecimento, por esse olhar-se. E muitas vezes essas técnicas de introspecção, de contato, né, com o nosso eu, enfim, ajuda bastante. Então, por isso que quem está nos assistindo, se também se encontra aí, né, nessas dificuldades ou, enfim, nessas ansiedades, acredito que aqui ficou um bom espaço para que as pessoas possam entender que, ok, se eu já tentei todas as dietas, né, todas as coisas, não estou olhando corretamente para aquilo que eu estou comendo, não estou procurando daqui a pouco uma ajuda adequada, ou se eu estou num aceleramento tão grande que não adianta eu ir lá, por exemplo, dar um exemplo com a Cirlete, porque eu estou acelerado, não sei, né, tu vai ter que dar uns choques, não sei como é que tu vai fazer com a pessoa para ela se acalmar, porque realmente eu acho que as coisas elas têm que ir ao encontro daquilo que o meu corpo, daquilo que eu estou buscando no momento. E aqui ficou 2 caminhos maravilhosos aí para quem está nos assistindo, para poder observar e conhecer mais, né? É que eu acho que a gente não deve levar esse conhecimento como uma dieta, né? Porque dieta presume-se que tem início e que tenha fim, e o nosso trabalho ele não termina nunca. Sim. Né? Então, é uma mudança de estilo de vida, é ter um propósito, que hoje poucas pessoas têm um propósito. Se nós acordarmos hoje de manhã, qual é o meu propósito de vida? Qualquer pessoa, as pessoas não sabem, nós não sabemos. Então, no momento que nós tivermos isso identificado, a coisa fica bem mais fácil também. Com certeza. É verdade. Essa pergunta já ajudaria, né? Se ela perguntasse para ela mesma qual é o meu propósito. Com né? certeza. Como, a gente fala assim, tu tem que perguntar para ti como eu estou hoje. Hoje eu aceito o carboidrato de manhã, seja assim, né, para nós o pão. Como eu estou hoje? Meu corpo está com fome? Meu corpo, o que eu tenho? Então isso já é uma boa pergunta. Olha, né? que interessante, aconteceu comigo hoje pela manhã. Meu esposo sempre prepara o café, né? E estava lá pronto, e eu olhei para o pão e eu olhei para o queijo. Eu pensei, hoje eu não vou comer o pão, eu não preciso. Eu tinha comido, então tá tudo. E foi bem presente. Isso que aconteceu. Eu estava presente. Que legal. Gurias, para quem quer marcar uma consulta com vocês, onde que a pessoa acha vocês, como que ela faz, tem rede social, tem telefone, o que vocês podem deixar de contatos, né? E, inclusive de locais de atendimento onde vocês façam o trabalho de vocês. Então, o meu redes sociais é @VanessaSantete,
meu nome mesmo, né? Pode me achar por ali. Com 2 T's no I. 2 T's I. Portanto, é Ti. É verdade. Obrigada. Também pode ser pelo meu WhatsApp, né? 51 99379 9415. Eu atendo em Porto Alegre, mas agora até eu estou vindo para São Leopoldo, então estou atendendo também no Espaço Mactub, agora no final do mês. A gente está fazendo algumas dias assim que preencher o dia e eu venho para fazer consulta. Tem alguns cursos também, tem um curso de desintoxicação e nutrição no Mactub, que é aqui então, né, na região. Estou muito dentro dessa região, porque vai ter agora em Novo Hamburgo também, mas daí da parte de beleza e Ayurveda, pensando sempre na pele, né? Que legal. Então, pode entrar em contato. Obrigada, Vanessa. Agradeço. Cirlete. Bom, eu me encontro facilmente aqui na Harmonia Produtos Naturais, aqui em São Leopoldo, que o telefone é 3592-6918. Eu tenho o Face também, que é nutricionista Cirlete Abreu, onde eu sempre estou colocando algumas dicas bem pontuais sobre saúde. Tenho o Instagram, nutricionista também Cirlete Abreu. E eu tenho um novo projeto agora, uma parceria com uma chefe de cozinha da área da gastronomia funcional, que é a Renata Tenório. E nós estamos nessa parceria fazendo cursos, justamente pela essa dificuldade que as pessoas têm hoje em dia em cozinhar. As pessoas chegam no consultório, mas eu não sei fazer. Então, nós estamos com esses cursos, que são cursos básicos, cursos simples, mas que possa ser colocado no dia a dia para toda a família, né? Principalmente que eu percebo a maior dificuldade é o jantar, né? A pessoa chega em casa, eu mereço, eu sou, né, a guerreira voltando de trabalho, né? Eu trabalhei, a única alegria da minha vida é comer, né? Então eu preciso comer e eu não sei fazer, eu vou aonde? Eu vou nos junk food, eu vou nos fast foods, eu vou nos teleentrega. Então, a gente dá bastante enfoque também nessa questão da alimentação da noite. Nós temos vários cursos. Quem entrar no Cozinhando Sem Rótulos, a gente sempre vai tá colocando as datas e os dias. Que legal. Bacana, muito ótimo, bom. Obrigada. E você, Lari, quer deixar a sua rede social aí? Então, gente, a gente está chegando ao fim, né, de mais um programa. Eu queria agradecer a presença da Vanessa e da Cirlete, a sessão do espaço, que eu acho que é um lugar fantástico. A gente comentou que quer gravar mais vezes, Cirlete, porque a gente gostou da luz, gostou de tudo. O pessoal muito cuidadoso, gente. O pessoal está montando um buffet em silêncio, está muito assim, muito tranquilo mesmo. Obrigada. Muito obrigada. E chegando ao fim, então a gente deixa as nossas redes sociais, né, para vocês nos encontrarem, @Programa Essence, tanto no Instagram quanto no Facebook, além dos canais da TVC, canal 6 da NET e 28 da Sky e da Oi, e as redes sociais do meu trabalho, que é @Lari Moraes Mentoring, e da Tati, né, Tati? Exatamente. Eu quero que fique gravado na mente de todos nós aqui, www.tatianemartinsoficial.com.br. Meu site, lá tem os meus serviços e produtos e agenda de cursos. E nas redes sociais, @TatianeMartinsOficial. É isso aí, nós voltamos na próxima semana. Obrigada. Muito obrigada, meninas.